A liberdade total é o fim da liberdade. Oi gente, aqui é o Maritano, sou psicólogo, cantor e ator e é com esse paradoxo que hoje eu quero falar sobre o filme Saló ou 120 Dias de Sodoma, uma obra muito polêmica, lançada em 1975, dirigido pelo Paulo Pasolini. Contém spoilers e esse filme, assim como essa análise, contém diversos gatilhos relacionados à violência sexual, fetiches e violência extrema. Caso você seja uma pessoa muito sensível, sugiro que você não continue. Mas se continuar, estamos aqui para conversar. O filme começa ambientando a gente na República de Saló. E aqui a gente já precisa fazer um paralelo para entender esse filme. A República de Saló de fato existiu entre os anos de 1943 e 1945. Aqui o diretor está mostrando pra gente que o filme vai falar sobre algo que de fato aconteceu. A República de Saló, também conhecida como a República Social da Itália, foi o último respiro da tentativa de Mussolini, unido a Hitler, de continuar com o regime fascista ali na Itália. Quando a gente fala sobre fascismo, a gente está falando sobre a tentativa de controle total sobre o corpo do outro. O diretor está então ambientando a gente nesse lugar, que é a última tentativa desses ditadores de expressar o seu poder completo em relação ao outro. Em seguida, a gente entra numa salinha escura onde tem 4 homens ali. Uma coisa interessante é que esses 4 homens não têm nome, mas eles têm posição. Um deles é o duque, o outro é o juiz, o outro é o presidente e o outro é o monsenhor. O que a gente está vendo aqui são 4 pessoas que representam juntas o poder absoluto, o poder total. O duque vai representar a aristocracia, o presidente a burguesia, o monsenhor que representa o poder da igreja, da religião e o juiz que representa o poder jurídico aí mesmo, né, a justiça. Eles estão nessa sala fechada porque quando a gente está falando sobre fascismo, quando a gente está falando sobre um governo totalitário, a gente está falando de um governo onde as regras são feitas em uma salinha escura apenas por aqueles que comandam, apenas por aqueles que têm o poder, sem escutar as demandas sociais, porque elas pouco importa. Eles acabaram de escrever um livro cheio de regulamentos e eles viram um para o outro celebrando e falam sobre a maravilha dos excessos. A partir daí, a gente vai vendo o exército capturando algumas pessoas à revelia. Então, a gente tá aí, continua falando sobre esse governo totalitário, sobre essa ditadura, onde as pessoas perdem o seu direito. Elas não têm mais direitos civis. Não existe limite entre o desejo do ditador e o impedimento do sujeito, porque os cidadãos são retirados da posição de sujeito. Eles não têm o direito de falar sim ou não. Eles só têm que obedecer às leis que os ditadores, que os poderosos impõem. E aí tem essa cena super interessante, onde a gente vê esse grupo de pessoas caminhando rumo a essa casa, onde tem vários meninos ali numa sala. Esses meninos estão ali para serem selecionados ou não pelos poderosos. A gente vai vendo um excesso de simetria. Essa simetria vai representar a rigidez desse regime, desse governo. E aí o diretor faz uma coisa muito interessante, porque enquanto a gente está vendo toda essa simetria, a câmera, ela não tá estável, ela não tá estática. A gente percebe que ela se movimenta em vários momentos ali, gera até um pequeno incômodo. O que a gente está percebendo é que ainda que esse governo totalitário expresse todo o seu totalitarismo através dessa simetria excessiva, dessa rigidez excessiva, existe algo que escapa, existe algo de caos ali que está tentando ser controlado. O movimento é o caos. Dentro de um regime totalitário, qualquer movimento é caótico. Em seguida, a gente vai para um lugar onde tem algumas cafetinas e eles vão selecionar agora algumas garotas. E aí as cafetinas vão, cada uma escolhe uma, apresenta para eles, eles vão ali selecionando e eles montam um grupo de garotos e garotas que são muito jovens, consideravelmente mais jovens do que eles. A gente não sabe nada muito sobre esses garotos e essas garotas, tá? A gente não sabe a idade deles, a gente não sabe nada. Em alguns momentos eles falam o nome de um ou outro. Então a gente vai vendo que realmente são apenas objetos ali para os poderosos e não sujeitos. Chega esse momento onde os soldados vão até uma sala e pegam 4 garotas ali. Um deles cospe na cara de uma delas e, enfim, é uma cena violenta. E eles levam essas mulheres ali para os 4 poderosos. E lá dentro eles decidem que cada um deles vai se casar com uma delas. E aí a gente começa do horror porque elas são filhas desses homens. Então a filha do presidente vai casar com o monsenhor, a filha do monsenhor
senhor vai casar com o duque, eles fazem essa troca de filhas ali. A ideia é manter o poder entre essas famílias. Enquanto eles organizam isso, um deles fala sobre o fato de que a burguesia não pensa duas vezes antes de matar as suas próprias filhas. Então o que a gente tá vendo aqui não se respeita nem o laço mais fundamental, que é o laço da parentalidade, quando a gente tá falando desse governo totalitário. Porque o intuito do governo totalitário é manter-se no poder. Depois disso, eles estão levando o grupo de garotos e garotas ali pra casa deles. Um dos garotos tenta fugir e aí o exército vai e mata esse garoto, né? E a gente fica pensando, será que foi melhor pra ele ter morrido ou era melhor ter ido lá e obedecido às regras? Eu acho que, né, nesse caso eu preferia realmente ter morrido. E aí quando chega ali nessa casa, a gente vai entendendo um pouco mais do que vai acontecer. Os quatro poderosos, junto com as cafetinas e com o exército, começam a ler aquele livro dos regimentos que eles escrevem no começo do filme. O que a gente vai ver aqui é que esse filme é baseado no livro 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Marquês de Sade é um escritor ali, o Vitor Hugo põe aqui a data de nascimento e morte dele, mas é lá de 1700 e alguma coisa. E ele escreve esse livro 120 Dias de Sodoma enquanto ele estava preso na Bastilha. E olha que interessante, nesse livro ele está fazendo um questionamento filosófico sobre a falta da lei. O que aconteceria se eu negasse a lei? Se eu vivesse como se a lei não se aplicasse a mim? E aqui ele está falando sobre a moralidade. Nós deixamos de cumprir todos os nossos desejos porque existe uma lei moral que nos impede. É importante que essa lei exista porque a gente não pode realizar todos os nossos desejos, porque nós só somos legais porque vivemos em sociedade e ainda assim muitos de nós não são lá muito legais. Se a gente nega a lei, a gente abre espaço para barbárie. Então o Marquês de Sade, ele tá falando sobre o que aconteceria se eu negasse essa lei. E ele vai falando sobre o fato de que essa lei atrapalha, que a gente tem um contato direto com o nosso desejo. A lei, ela é para Marquês de Sade um impedimento da expressão do nosso prazer total. Só que a gente entra em um paradoxo, porque se eu me der a liberdade total, se eu negar a lei, eu não vou colocar limites no meu desejo. Só que às vezes o meu desejo é relacionado a outra pessoa. Se eu não dou limites para o meu desejo, eu estou automaticamente colocando um limite no desejo do outro, porque eu posso então chegar no outro, independente dele querer ou não, e fazer aquilo que eu bem entender com essa pessoa. E a gente entra no paradoxo que a liberdade total de um é a falta total de liberdade. Se eu me dou liberdade total, eu me transformo então em um ditador. Marquês de Sade, ele não fala isso, tá? Ele tá falando, na verdade, sobre ele ter a liberdade total e ele escreve esse livro tenebroso e o curioso é que ele escreve esse livro enquanto ele está totalmente sem liberdade. Ele tá preso ali na Bastilha, que inclusive depois foi derrubada numa revolução. Então existe uma relação aí, né, da sociedade com a lei. É uma luta, porque a lei, ela realmente impede o desejo. É importante que esse desejo seja impedido, porque senão a gente parte para a barbárie, mas ao mesmo tempo a lei limita também a expressão total do sujeito, né? Mas talvez a expressão total do sujeito seja exatamente o que tire o sujeito da posição de sujeito e coloque ele na posição de animal. Então, o que o Pasolini faz? Ele pega nesse filme e no título ele coloca Saló ou 120 Dias de Sodoma. Ele tá fazendo um questionamento que é político. A gente pode entender um governo totalitário como uma expressão do 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, porque esses quatro poderosos, eles vão ao longo do filme expressando a sua liberdade total, experimentando a sua liberdade total. Mas, para expressar a sua liberdade total, eles precisam capturar e prender esses jovens que vão ser submetidos à tortura em prol do prazer e da liberdade dos ditadores. Então, a liberdade total é, no fim das contas, a ditadura de um ou um grupo de poderosos. E aí eles começam a ler os regulamentos. E a gente vai entendendo que os
regulamentos, eles são horrorosos mesmo. Então, os jovens todos os dias, eles vão precisar se reunir na sala de orgia. Nessa sala de orgia, a cafetina vai contar histórias que têm o intuito de excitar ali os quatro poderosos e de estimular a imaginação dos poderosos e dos jovens que estão ali. Os poderosos estão ali porque eles querem. Os jovens estão ali porque eles foram obrigados. E aí, enquanto eles leem esse regulamento, eles vão falando o quê? Que ali dentro não se aplicam as leis lá de fora. Ninguém sabe que os jovens estão ali, para a sociedade eles já estão mortos, eles foram capturados. Então a gente está falando exatamente sobre esse regime totalitário mesmo. Quando a gente está em uma ditadura, as pessoas perdem totalmente os seus direitos civis. E aí é o que acontece com esses jovens. Eles perderam os seus direitos civis. O Pasolini, ele tá fazendo um paralelo entre o governo totalitário e os 120 dias de Sodoma. A gente não pode esquecer isso quando a gente vai assistir esse filme. Esse filme não é sobre sexo, ele é sobre poder e ele é sobre política. Após a leitura, os jovens entram ali pra casa e eles começam essa sessão que vai durar 120 dias. É uma sessão de tortura prolongada. O interessante disso é que a gente pega o horror, tudo que eles fazem ali ao longo desse filme, e eles colocam isso de uma forma protocolar. O horror, ele deixa de ser o horror e ele passa a ser, então, parte do dia a dia desses jovens. E é um horror que é organizado mesmo, né? Estamos aqui, ó, vocês têm o horário de fazer isso, vocês têm o horário de fazer aquilo, cada um vai ter a sua cama, cada um vai ter o lugar onde vai dormir, onde vai acordar. Nós estamos organizando isso tudo. Então, o horror, ele toma um lugar aí de lei. E se o horror se torna lei, ele deixa de ser horror. Hoje em dia a gente se questiona, né? Nossa, mas como as pessoas permitiram o nazismo, o fascismo de existir, a ditadura aqui no Brasil e achavam que era de boa? As pessoas achavam que era de boa porque era de boa. Porque quando se transforma o horror em lei, ele deixa de ser horror e passa a ser lei. E aí a gente vai entrar no primeiro círculo. O filme, assim como o livro 120 Dias de Sodoma, ele é dividido em círculos. O primeiro círculo é o círculo das manias. E aí uma das cafetinas começa a contar as histórias ali pros poderosos e pros jovens. E é muito bizarro, tá? Porque a gente já começa falando, ela vai contando histórias de violência sexual. Ela é uma cafetina, ela começou na prostituição quando criança, então ela vai contando das experiências sexuais dela desde a sua infância. Estamos falando sobre pedofilia. E ela vai contando essas experiências e os poderosos vão ali se excitando, os jovens estão ali como corpos, né, à mercê do desejo dos poderosos, e eles vão se excitando, eles escolhem um jovem ou outro jovem para ir lá pro quartinho privado, para eles fazerem alguma coisa, e cada vez que um dos jovens não o satisfaz como eles gostariam, eles anotam o nome desse jovem em um caderninho. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com os jovens que têm o nome anotado ali, mas eles falam que esses jovens vão sofrer o pior castigo de todos. Uma coisa interessante é que a gente vê alguns jovens apenas resistindo. Só que a resistência, ela também não é violenta. A resistência, ela vem às vezes em formato de choro ou de silêncio, ou o jovem que não quer olhar para a cara dos poderosos, e os poderosos ficam muito indignados. Inclusive, eu assisti esse filme a primeira vez na minha adolescência, faz bastante tempo já, que triste falar isso. Mas tudo bem. E eu lembro que eu assisti, eu ficava assim, gente, mas eles estão tão assim pacíficos, não parece que é um caos. E é exatamente essa ideia, né? Porque quando a lei é retirada e aí os poderosos se tornam a própria lei, não tem como ter uma briga, não tem um embate, porque os jovens ali não são mais sujeitos. Então eles não têm outra escolha que não obedecer. Ou é a obediência ou é a morte, e é isso que a gente vê em governos totalitários. Os jovens, então, ali sabem que a única possibilidade que eles têm é fazer exatamente aquilo que os poderosos estão mandando. E é interessante porque os poderosos, eles vão conversando entre si em alguns momentos e eles são super eruditos, eles citam Nietzsche, eles citam vários filósofos, eles estão ali dentro dessa linguagem da erudição. A erudição é também a expressão de um poder. Poucas pessoas têm acesso ao saber erudito. Então, a gente vai vendo, né, esses poderosos realmente expressando o seu poder o tempo todo. Essas ações que eles tomam não é simplesmente por um prazer sexual, é em busca da liberdade
liberdade total. E aí é do prazer que essa liberdade total pode fornecer. Mas esse prazer só será fornecido para eles porque eles podem. E aí a gente chega no segundo círculo do filme. Eu não vou me aprofundar tanto nas cenas porque elas são muito perturbadoras. Então eu vou falar mais sobre o conceito desse filme, tá bom? O segundo círculo é o círculo da merda. E aí a gente entra na segunda cafetina que vai contar também as suas histórias que começam ali na infância. E é bizarro, é a parte mais intragável realmente do filme, porque a gente vai falar sobre cocô. E essa cafetina, que é a senhora Madge, ela é, tipo assim, a maior escateira piguezona da Itália e da Europa. E ela vai contando essas histórias pros jovens ali, pra todo mundo, e são histórias bastante repulsivas, e os jovens estão ali escutando aquilo e tudo mais, e os poderosos, eles vão se excitando, principalmente o presidente, ele vai se excitando bastante. Ele, particularmente, tem essa fixação anal aí muito forte, né? Ele mostra o cu ali no começo do filme. Eu pulei de falar dessa cena, mas tudo bem, assistam. E aqui ele fica muito excitado também com essa ideia do cocô, com as histórias da senhorita Madge, que também começam ali na infância, quando ela é levada pra casa de um poderoso pra servir ele dá laxante pra ela, e depois ele pede pra ela fazer cocô, e ela vai falando, eu fiz cocô ali sem o menor pudor. E a senhora Madge vai contando as histórias, e chega um momento onde ela fala sobre o momento onde a mãe dela colocou um limite e virou pra ela e falou, eu gostaria que você não fosse dessa vez, porque ela foi chamada pra servir um outro poderoso lá, pra cagar na boca desse poderoso, e ela fala, mas por que eu não iria e tudo mais, e isso ela contando ali pra gente como se fosse um bafo, né, uma fofoca. E aí ela vai contando que quando a mãe tentou impedi-la, ela tirou a vida da própria mãe pra poder ir lá obter esse prazer servindo esse poderoso. E olha que maluquice, a gente entra nesse lugar onde o limite do prazer não existe, não pode existir. E em prol da não existência, da não permissão desse limite, não se respeita o laço fundamental da nossa vida. Não se respeita nem o laço elementar, que é o laço da relação mãe-filho, mãe-filha. Ela tira a vida da própria mãe, única e exclusivamente porque a mãe ensaiou pôr um limite no prazer dessa filha. E é curioso porque os poderosos estão ali se excitando enquanto ela conta isso. Uma das garotas que foi sequestrada por eles tem uma história interessante. Ela começa a chorar nessa parte especificamente porque quando ela foi capturada, a mãe dela tentou protegê-la. E aí, não conseguindo, a mãe acabou morrendo afogada para que a filha pudesse viver. Mas aí a filha sobrevive nesse regime desgraçado, então ela tá lá. E neste momento, ela se sente especialmente tocada. Então esse choro dela é como se ela dissesse, eu não sou só um objeto de vocês, eu tenho uma mãe, eu tenho uma história antes de vocês e eu tenho o direito de chorar. O choro dessa menina é, portanto, uma tentativa de impor limite. E aí um dos poderosos chama ela ali, ele abaixa a calça, ele faz cocô e ele obriga ela a comer este cocô. E aí, o que a gente tá vendo aqui? Pra quem já me acompanha já sabe, cocô, a gente tá falando sobre fase anal, a gente tá falando sobre controle. Vamos entender um pouco o que a gente aprende sobre o cocô ali na nossa infância, né? Na nossa fase anal. A gente aprende que a gente consegue reter e soltar. Então a gente aprende a controlar. A gente aprende a controlar a nossa relação com o outro a partir do cocô. Uma curiosidade pra você que não sabia. Então os pais esperam que a gente aprenda quando reter e quando soltar esse cocô. A gente aprende, então, que a gente pode controlar a satisfação do outro. Eu sei que se eu soltar esse cocô aqui neste lugar que é inadequado, os pais ou os adultos vão ficar frustrados. Eu sei que se eu soltar o cocô no lugar certinho, meus pais vão ficar contentes. Então, a gente aprende a controlar, a manipular a relação com o outro através dessa fase anal, da fase quando a gente aprende a segurar, soltar o cocô. Outra coisa que a gente aprende aí é que o cocô tem hora, lugar e todo um ritual. Existe um ritual do cocô. E esse ritual é todo baseado na ideia de que o cocô é sujo e que a gente precisa higienizá-lo. Então a gente vai até o banheiro, a gente faz o cocôzinho ali no vaso, a gente dá a descarga, a gente passa a escovinha se sujar ali no vaso, a gente limpa o bumbum, a gente lava as mãos e aí a gente passa um bom ar no banheiro
e a gente sai e vai viver a nossa vida. O cocô é, portanto, algo que precisa ser eliminado e que precisa ser limpo depois de eliminado. O que a gente vê aqui é que esse poderoso transgride a regra do cocô. Ele faz o cocô em um lugar inadequado, ele não se importa ali com a limpeza. Para ele, aquela sujeira não é vista como sujeira, porque é a sujeira dele. E é uma forma que ele utiliza para colocar o outro no lugar dele. Quando ele faz o cocô e fala para a menina comer, ele está falando para ela: você é a minha privada, você vai ficar com o meu resto, você vai experimentar a minha sujeira, eu não quero que você tenha limites. Então, a gente tá vendo aqui, né, o desejo de que não exista limite faz com que eu não respeite o limite do outro. Uma coisa muito interessante é que essa cena me lembrou, essa cena que eu vou pedir pro Vitor Hugo colocar aqui, do 8 de janeiro, quando a senhorinha fez cocô na mesa, acho que foi do Alexandre de Moraes, se eu não me engano. O que a gente tá vendo aqui é a mesma coisa que a gente vê nessa cena do filme Saló, ou 120 Dias de Sodoma. A expressão do poder em relação ao outro. E por que a gente tá falando do poder? Essa senhorinha é uma aristocrata? Não. Ela é presidente? Não. É monsenhora? Não. Ela não é uma pessoa, indivíduo que tem poder. Mas aqui a gente vai entrar na psicologia das massas. E o que a gente entende? Essa senhorinha aqui não é só uma senhorinha. Ela é parte de um grupo, de um todo. E é esse todo que invadiu ali Brasília e que tá tentando expressar o seu poder. Assim como Saló é o último respiro da tentativa de Mussolini e Hitler de manter o seu poder, o 8 de janeiro é uma tentativa também de manter um poder que já caiu, que tinha sido ali o governo que perdeu as eleições seguintes, porque foi um governo ineficiente para seu povo. Então o que a gente está vendo é que esse grupo tenta expressar um poder ali naquele momento através dessa invasão, e essa senhorinha está tentando expressar a máxima do seu poder. Porque o que ela está fazendo é mostrando pro dono dessa mesa que ele não merece respeito, que ele não é gente, que ele não é humano. Em relação a ela, em relação a esse grupo, o dono daquela mesa é um nada e merece ficar com as sujeiras com o resto dela. Que bom que todos eles foram presos, porque isso tudo que eles fizeram nessa invasão foi a expressão de um Estado sem lei. Ali naquele lugar não tinham policiais, não tinham guardas que impedissem eles de fazer o que queriam. A lei chega depois, quando eles vão presos. Então, se não houvesse lei, essa barbárie ia se expandir por muito mais, aí ia ser muito pior. Então é muito inteligente mesmo esse paralelo que o Pasolini faz entre Mussolini, entre um governo totalitário e os 120 Dias de Sodoma, porque de fato, se a gente entrega o poder sem limites para um grupo, para alguém, esse grupo ou esse alguém vai usar este poder sem limites. E aí tem essa cena tenebrosa, velho, que é assim a pior coisa que eu já vi na minha vida, e aí eu me pergunto, vale a pena? Será que vale a pena, às vezes, você assistir um filme pra poder comentar e o filme te entrega uma cena como essa, que é a cena onde os poderosos fazem um casamento ali com o coitado do Sérgio, que é um dos jovens, que é o mais abusado de todos ali, ele é meio que o favorito. Só que ser o favorito ali é uma maldição, porque ele é o favorito para ser violentado. E aí ele é colocado pra casar com um dos poderosos ali, eles vestem ele de noiva, então a gente tá vendo bem essa ideia da humilhação, né? E aí eles fazem um banquete nesse casamento. Só que é um banquete de bosta! Ah, porra, velho! Eles chegam com um negócio ali de jantar enorme, assim, gigante, aí eles abrem, aí você vê o formato dos cocôs de todos os mundos. Ah, não, velho. E aí a gente vê todo mundo ali comendo com a colherinha, como se fosse brigadeiro. Ai, gente, olha, eu juro pra vocês, quando eu vi essa cena eu falei, ai, será que vale a pena, né? Será que valeu a pena eu ter nascido pra chegar a esse momento aqui? Mas valeu, né? Porque agora eu tô aqui contando pra vocês essa cena. E o que a gente vai ver nessa cena? Os poderosos, eles também comem. Eles não só fazem com que os subalternos comam, eles também comem. Mas eles comem como uma comunhão entre si, entre os quatro. Então, eles estão comungando entre si o prazer de ver os outros sendo submetidos a tudo aquilo que eles querem que aconteça. É basicamente, pensa assim, como se tivesse uma república onde o presidente, a autoridade máxima dessa república, mesmo passando por uma pandemia global, decidisse não tomar vacina e por não
não querer tomar vacina, ele faz com que ninguém da sua população possa também tomar vacina. Então, se eu quero comer bosta, eu vou obrigar todo mundo a comer bosta. É o que a gente vê aí também de um governo totalitário ou que flerta com o totalitarismo mesmo dentro da democracia, até porque o fascismo chega ao poder democraticamente. Eles fazem uma força ali, né? Eles forçam um pouco isso, mas é de forma um tanto quanto democrática. Então a gente vai vendo o quê? Para os poderosos, a degradação é um desejo, é um fetiche, é algo que eles buscam. Para os que estão ali raptados, não é. É uma obrigação, é uma desumanização. Eles são obrigados a fazer aquilo que os poderosos decidem e desejam que eles façam. E aí tem essa cena onde o Monsenhor tá na cama com um rapaz, que é um rapaz muito dotado. E eles estão tendo uma bela noite de sexo maravilhosa. Olha só que curioso, né? O poderoso da igreja que fala para todos os seus fiéis que o sexo é um pecado e que as pessoas têm que fazer autoflagelo e que tem que se flagelar para herdar o reino dos céus, estava ali levando uma tora enorme no rabo. O que tudo bem. O problema é que para manter o seu poder, ele não pode simplesmente ter o seu prazer. Ele tem que ter o seu prazer e impedir que os fiéis tenham o prazer. É mais ou menos como se houvesse, assim, um cara chamado Edir Macedo, que tem um patrimônio milionário e que fala para os seus fiéis que eles têm que dar 10% do salário mínimo que eles ganham trabalhando debaixo do sol e chuva para manter a igreja, porque Deus pediu 10% do que cada um vai ganhar. Agora, o que Deus vai fazer com o dinheiro? Que Deus já fez o céu e a terra, o que mais ele precisa para fazer? Eu acho que ele já fez tudo que uma pessoa poderia fazer no mundo, que inclusive ele fez o mundo. Então a gente tá vendo, né, bastante essa ideia realmente do cinismo, né? O poder, ele se mantém fazendo aquilo que ele faz com que os fiéis, com que aqueles que eles enxergam como inferiores, não façam. Então é o pastor que enriquece, mas que ensina para os fiéis que eles devem fazer voto de pobreza, que eles devem doar, que eles devem entregar o seu patrimônio para a igreja, para a obra de Deus, em nome de Deus. Então é um pouco por aí, né? Vamos, então, se você é um fiel da igreja, se você ganha o salário mínimo, Deus não quer 10% do seu dinheiro, Deus quer que você tenha o seu dinheiro e seja muito feliz. Porque se o dízimo vai para a obra da igreja é ajudar os pobres, você que ganha pouco já é pobre. Então você não dar o dinheiro, você é até ajudar Deus. Tá falando, Deus, ó, eu tô te poupando o trabalho de me ajudar. Então eu já tô aqui, ó, com a ajuda já tá aqui mesmo comigo, não precisa nem sair. Não precisa de intermediário. Então, para, né, gente? Vamos parar de permitir que os poderosos façam aquilo que eles querem com você. Porque o regime totalitário, ele não é só totalitário na força. A gente vai vendo aqui que o regime totalitário, ele vem a partir de um conjunto de regras, né? Vamos lembrar que quando a barbárie se torna lei, ela deixa de ser barbárie e passa a ser lei, ela passa a ser normal. É a mesma coisa, tá? O regime totalitário, ele não aparece já se vestindo de totalitarismo. Ele se finge de um governo legal. Estamos aqui em busca da liberdade. Estamos fazendo isso porque estamos com medo do comunismo. Estamos com medo de não sei o que lá. Então vamos destruir a democracia. Oba! Que resposta boa! Vamos dar um golpe de Estado. Ainda bem que esse golpe de Estado não rolou, né? Porque senão eu não ia estar nem podendo gravar esse vídeo, você não ia estar podendo assistir. E aí tá, o Monsenhor que estava sentando no cajado de Moisés se levanta, pega uma arma e vai lá para ver o que os jovens estão fazendo e tudo mais. Ele descobriu que um dos jovens estava desobedecendo uma das regras e ele vai até esse jovem. E o jovem vira para ele e fala: olha, se você esquecer isso e me deixar de boa, eu te conto sobre a fulana que tá guardando uma foto debaixo do travesseiro. Essa jovem também tá desobedecendo uma regra. Aí ele vai até essa jovem. Aí ela fala: se você não fizer nada comigo, eu vou te contar o que a fulana tá fazendo. Aí ele vai até a fulana. Aí a fulana fala a mesma coisa: olha, se você não fizer nada comigo, eu vou te contar sobre o que fulano e fulana estão fazendo. E aí o que a gente tá vendo é que mesmo dentro de um regime totalitário, algo sempre escapa. Sempre vai haver a desobediência. E é preciso que haja a desobediência. E é isso que mantém a nossa sociedade organizada. A gente tem as leis, a gente tem a desobediência, a gente tem a obediência,
desobediência, a gente tem as sanções para quem desobedece algumas leis, e a gente vai se organizando assim. No regime totalitário não existe a possibilidade de desobedecer, então não se percebe quando se está desobedecendo, e quando se desobedece, destrói o que desobedeceu. E aí a gente entra num outro lugar. Então a gente vai vendo como esse totalitarismo ali em Saló não se mantém exatamente porque não existe totalitarismo que impeça o desejo de existir. Porque assim como os poderosos querem a liberdade total, os que são submetidos à sua liberdade total também querem o mínimo de liberdade. Então, de alguma forma, eles vão desobedecer, porque os olhos totalitaristas, eles falham em algum momento. E aí, no fim das contas, eu achei que o diretor ia passar por um lugar ali de revolução, mas não. Ele chega na ponta ali do iceberg, que é um soldado que tá transando com uma das empregadas, e ele mata os dois, e a gente volta para esse regime totalitarista. E é isso. A gente vai entender aqui um pouco sobre essas pessoas que falam que na época da ditadura só era preso quem fazia coisa errada. Não era, não! Não era! Por quê? Porque o conceito de coisa errada é mudado, fica diferente. É diferente você achar que uma coisa é errada hoje em dia. Por exemplo, falar matar é errado. Hoje em dia todo mundo vai falar, realmente, matar não é legal. Agora, quando a gente chega no período de uma ditadura, o conceito de certo e errado muda. Dentro da ditadura, matar é correto, desde que se esteja matando um revolucionário, um inimigo. Cria-se a ideia do inimigo para legalizar-se a morte. É o que Hitler fez ali com judeus, negros, homossexuais, com todo mundo que não fosse ele. Então a gente vai vendo, né, como o conceito de certo e errado ele muda, como o conceito de barbárie, de lei, de desejo muda. Então a gente não pode comparar alhos com bugalhos. Porque você, no meio do governo de Saló, pensando nesse filme, você defendendo a ditadura, aí o ditador chegasse e falasse, come meu cocô, você ia comer? É capaz que você ia mesmo, que a pessoa manda você tomar ivermectina, você vai tomar sem saber pra que é. Então se você faria isso, você já tá tendo que pensar um pouco mais. Que bom que você tá vendo esse vídeo, eu duvido que você esteja, né? E aí a gente parte pro final do filme, que é o último círculo, que é o círculo de sangue. Eles chegam ali muito felizes, é como uma formatura. E aí eles separam esse grupo em dois. Um é o grupo das pessoas que tiveram o nome anotado no caderninho, e o outro é o grupo que obedeceu o tempo todo. E aqui a gente vai entender um pouco mais essa coisa da obediência e desobediência. Qual grupo é menos pior? Né? O que desobedeceu que vai pagar por isso agora, ou o que não desobedeceu, mas que já pagou ao longo da vida toda, né? Ao longo de todo aquele período, seguindo todas aquelas regras horrorosas. Então a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, porque não existe bom e ruim. Existe um aprisionamento do sujeito, e é isso, né? Não se tem o que fazer ali, não tem como fugir. E aí, os que têm o nome anotado no caderno, eles vão passar agora por uma sessão de tortura, e a gente parte para a cena final do filme. A cena de tortura é horrível, é muito pesada. Um dos poderosos fica lá com uma parte do exército torturando, enquanto o outro tá num quartinho assistindo. E o mais bizarro dessa cena é que ela é uma cena tranquila, calma, porque a tortura não é um problema num governo totalitário, né? E aí a gente vai entendendo isso, de como a degradação ela vai sendo construída. Primeiro eu tiro o direito de discordar de mim. Depois eu vou aplicando uma sanção a essa regra. Então, primeiro, é legal não discordar. Segundo, se você discorda, eu vou te prender. Terceiro, se eu te prender, eu tenho direito total sobre você. E aí, se eu tenho direito total sobre você, eu posso fazer o que quiser com você. Você não é humano. Quando a gente vê essa última cena, eu lembrei um pouco dos porões do DOPS. Alguns anos atrás, eu participei de uma peça que chamava A Tela e a Cela, e falava um pouco sobre a ditadura. E aí eu fazia o papel do Jonas, que era um policial, cujo papel dele era fazer com que os prisioneiros confessassem. E ele precisava que a pessoa confessasse, mas não importava se era verdade ou não. Em uma das cenas, o Jonas violenta uma das mulheres ali que ele prendeu. E na cena seguinte, ele tá tranquilo conversando com um colega de trabalho. Vamos ali comer uma pizza e tal, e não sei o quê. Então o que a gente tá vendo aqui? Que essa violência, quando ela é legalizada, ela deixa de ser violência. É parte só do meu trabalho. Então, ele violenta e depois, eu tô com fome, acabou o expediente, vamos lá comer uma pizza. É exatamente o que a gente vê aqui. Enquanto os jovens estão sendo ali cruelmente, muito cruelmente torturados, os soldados, eles estão dançando, curtindo, fazendo piada, enquanto aquilo tudo acontece. Por quê? Porque aquilo ali não é um horror. Aquilo ali é parte da sustentação daquele governo
governo totalitário, que começa criando um inimigo para gerar a sensação de medo, de insegurança, colocar o ditador na posição de salvador, dar para esse ditador todo o poder, e aí o ditador entra aí em um movimento de ascensão e queda. É o que aconteceu com Mussolini, inclusive ele foi morto no dia do meu aniversário, 28 de abril, por isso que eu nasci revolucionária. Ah, fora Mussolini! Morreu e o corpo dele foi vilipendiado depois em praça pública, né? Foi um fim merecido. E aí é isso, né? Então o que a gente tem nesse final é a violência como parte do protocolo, né, como resultado de um governo totalitário que busca o controle total dos corpos. Esse filme ele é bizarro de assistir, mas ele não é sobre homens que violentam só. Ele não é sobre sexo bizarro. Ele é sobre política, né? Ele vai trazendo essa comparação entre o fascismo e o 120 Dias de Sodoma de Marquês de Sade. Ele vai trazendo essa ideia de que se eu tenho a liberdade total, eu me torno então um ditador, porque eu não vou respeitar o limite do corpo do outro. E ele vai trazendo essa ideia, né, mostrando pra gente como a gente é levado pra esse lugar, nesse governo totalitário, de aceitar todo e qualquer tipo de violência, porque a violência, quando se torna lei, deixa de ser violência. Esse filme é bastante bizarro, mas ele é bastante interessante, porque a gente vai vendo atualmente um crescimento da extrema-direita. E a extrema-direita vai crescendo com base no medo, né? O grande medo dos comunistas, o grande medo dos petistas. Então, todo mundo se torna um grande inimigo para a extrema-direita. Eles estão gerando, então, essa sensação de insegurança, de medo e de que temos um inimigo em comum. Esses são os primeiros passos para a criação de um governo totalitário. Então, preste um pouco mais de atenção nas pessoas que você vota, nos representantes que você acredita, naquele tipo de notícia que você está ouvindo, quais são os canais que você está buscando se informar. E é importante que a gente fique atento, porque não é porque aconteceu no século passado que não pode se repetir nesse, inclusive tem muita gente querendo que se repita. E quando a gente percebe que o intuito de uma família que faz parte da política é defender o tempo todo a própria família e não os interesses da população, a gente precisa pensar, será que essa família realmente está apta para alcançar o poder? Talvez não esteja. E é isso, comenta aqui se você já viu esse filme, comenta o que você achou dessa análise, se você gostou deixa seu like, salva, compartilha com os amigos. Um beijo e até mais.